Ok. Ok. Boa noite a todos, saudações a todos. A 120ª subseção de Santana do OAB de São Paulo tem a honra de recebê-los para uma palestra online, a inconstitucionalidade da Lei 13.954/2019, no tocante aos militares temporários. Dr. Paulo Henrique, a diretoria da OAB de Santana agradece todo o esforço que o senhor faz aí perante aí essa comissão, Direito Militar, e também a diretoria. Deixa um grande abraço a todos. O doutor Peter de Souza, doutora Riva Vaz, que fica atrás aí nos ensinando, doutor Ivonei Pedro, e a doutora Carol, que está aqui presente, doutora Caroline Zeppelini, a nossa querida tesoureira, está participando desse grande evento. E a diretoria deixa aquele grande abraço. Também ao doutor João também, que parabéns por aceitar esse desafio, né? Que vai ser de grande avalia essa palestra. Nesse momento, eu passo a palavra ao coordenador do evento, doutor Paulo Henrique, que é a pessoa ideal para passar o currículo do doutor João. O senhor tem a palavra, doutor Paulo. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Oswaldo. Obrigado a todos, a diretoria da OAB Santana, pelo honroso convite a estar presidente da Comissão de Direito Militar. Doutor João Carlos está vice-presidente da Comissão de Direito Militar. É uma pessoa muito experiente nessa área, apesar dele ser um jovem advogado, ou seja, ele ingressou nos quadros da ordem há pouco tempo, mas ele tem 30 anos de experiência na caserna, como eu também tenho 30 e poucos anos de experiência na caserna, então a gente tem muita base para falar sobre esse assunto. Então, primeiramente, quero agradecer a toda a diretoria da OAB Santana, doutor Peter, doutor Oswaldo, que é o senhor que está presente, a doutora Riva, o doutor Ivonei e a doutora Carolina Zeppelini. Obrigado pela confiança, obrigado por estarem nos acompanhando e nos honrando. O doutor João Carlos dispensa apresentações, mas eu preciso fazê-la para que aquelas pessoas que não o conhecem possam conhecê-lo. Doutor João Carlos é advogado, mestre em filosofia pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, formou-se em Direito pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco da Universidade de São Paulo, turma 177, graduou-se em Filosofia na Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, pós-graduado em Direito da Seguridade Social pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo e é militar da Reserva Remunerada. O doutor João Carlos vai falar sobre a inconstitucionalidade da Lei 13.954/2019 no tocante aos militares temporários. A gente sabe que essa lei causou muitos danos aos militares. Infelizmente, foi uma lei, no meu entender, na minha modesta opinião, programada para beneficiar o topo da cadeia hierárquica das Forças Armadas e prejudicar quem é de capitão para baixo. Ela causou enormes prejuízos. Nesse momento, o foco é sobre os militares temporários, mas eu, como advogado, tenho trabalhado muito no sentido de tentar modificar algumas coisas dessa lei, tentar defender pessoas prejudicadas nessa lei, mas, infelizmente, essa lei foi muito bem engendrada no Congresso Nacional, muito bem engendrada pela Presidência da República, então deixa poucas brechas para nós trabalharmos, mas a gente não pode desanimar. Afinal de contas, o advogado tem que ser corajoso, tem que enfrentar as dificuldades. Para isso existe o advogado. Então, eu quero agradecer ao doutor João Carlos por aceitar o convite, por estar disposto e disponível a fazer isso. E, para a gente não perder mais tempo, passo a palavra ao doutor João Carlos da Silva Almeida. Boa noite a todos. Eu saúdo o doutor Oswaldo, vice-presidente da OAB de São Paulo, representando aí o nosso presidente, e agradeço a deferência feita pelo doutor Paulo e a presença de todos que hoje vão acompanhar esse evento. O que eu vou falar agora, deixa eu ver aqui se a gente consegue montar aqui. O que eu vou falar agora é um pouco
Vocês estão conseguindo ler tudo aqui? É um pouco o que está dentro desse roteiro. Todos estão Positivo, lendo? estamos lendo. Sim, Tá. estamos lendo. Qual o método que eu vou utilizar? Eu costumo mostrar os slides e fazer comentários. Então, eu vou falando, e há muita coisa técnica aqui. Mas eu tenho certeza, eu tenho um método de ensino. Eu dou aula há muito tempo na pós-graduação da Escola Paulista de Direito. E eu também ministrei aulas durante muitos anos nas Forças Armadas. Então, uma das formas que eu acho mais eficiente é usar exemplos. Exemplos, contar uma história. Então, o que eu fiz? No meio de tudo isso aqui, eu tenho várias histórias. E algumas delas com jurisprudência. Então, pode ser que a pessoa no futuro não lembre qual artigo que falava sobre aquilo, onde eu encontro aquele detalhe, mas a pessoa, se ela lembrar da história, ela vai conseguir chegar à legislação. Então, é uma técnica que eu espero que funcione muito bem aqui. Tá? O roteiro do que eu vou falar é tudo isso aqui. Tá? Na realidade, isso aqui é só um orientador. Tá? O que eu vou falar é um resumo de todo o processo da ADI, da Ação Direta de Inconstitucionalidade 7092. Então, quem tiver a oportunidade de assistir essa palestra, com certeza vai economizar horas e horas de leituras. Por quê? Porque é muita coisa. Então, eu procurei resumir o mais importante discutido nesse processo, tá? E coloquei muitos exemplos. E, ao longo do texto, eu vou mostrar um pouco desses exemplos e vou demonstrar o seguinte, que até a edição da Lei 13.954, em relação aos militares temporários, o entendimento da legislação e da jurisprudência era um. A partir da edição da Lei 13.954, mudou completamente. E outro grande problema que eu vou demonstrar aqui é o seguinte: muitos processos anteriores à edição da lei ainda estão sendo julgados. Então, muita gente vai ouvir por diversos lugares aí, mas eu vi um caso assim, assado, que o resultado deu isso. Então, a primeira pergunta que a pessoa tem que fazer para quem passar qualquer informação é dizer o seguinte: olha, esse processo é anterior à Lei 13.954? Porque, se for, eu vou mostrar aqui que a decisão era de um jeito, e se o processo for depois da 13.954, o entendimento é completamente diferente. E não só pela legislação, porque a legislação mudou, mas também pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal. E, com certeza, isso vai influenciar processos por um longo período. Então, a gente vai falar sobre isso tudo aqui. Tá? Vamos ver se funciona aqui o próximo. Está aqui. Então, a primeira coisa que eu quero esclarecer é o seguinte. Vou voltar aqui um pouquinho. A gente luta um pouco com o sistema, mas, no fim, tudo dá certo. Eu queria mostrar para vocês essa notícia aqui, que está disponível no site. Essa notícia aqui está disponível no site do STF. A consulta, inclusive, foi nesse final de semana. O que tem de principal dessa notícia? Quando você procura informações sobre questões de inconstitucionalidade, muitos jornalistas escrevem: olha, existem questões, dois processos sendo discutidos. É a ADI 7092 e a ADI 7093. Eu já encontrei na internet uma confusão tremenda de texto falando da ADI 7093, mas colocando o acordo da ADI 7092. Então, a pessoa tem que entender o seguinte: tudo aquilo que nós vamos falar agora é a respeito da ADI 7092. E o que a 7092 fala?
sobre incapacidade permanente. Vou ler só um trecho aqui, que ele fala aqui, olha, na DI 7092, a legenda é o PDT, ele que entrou com a ação. Então, ele fala que os dispositivos do Estatuto dos Militares, que tratam da reforma por incapacidade permanente do militar temporário, segundo a norma, isso ocorre quando a lesão ou doença tiver relação direta com situação de guerra ou operações de garantia da lei e da ordem. Resumindo, isso aqui eu vou explicar mais à frente. Mas, resumindo isso aqui, é o seguinte, a DI 7092, ela vai tratar de dois tipos de inconstitucionalidade. Inconstitucionalidade formal e inconstitucionalidade material. Na inconstitucionalidade formal, ela vai pedir a inconstitucionalidade da lei inteira. E ela vai usar um método que é o mesmo que ela vai usar na 7093, um argumento. É engraçado, ela vai usar um argumento da 7092, é o mesmo argumento que ela vai usar na 7093. No entanto, a 7093 trata de outra coisa. A 7093 trata da medida provisória 2215-10 de 2001. Tá? Então, ele pede a inconstitucionalidade dessa medida que já está em vigor há mais de 20 anos. Inclusive, ele coloca aqui o texto, ele coloca que a 2131/2000. Na realidade, na época, essa 2215-10, ela foi reeditada 10 vezes. Na sexta vez, essa 2131, ela vai até 6. Até a 6 era esse número. Na 7, ela muda de número e vai mudando até ficar 2215-10 em 2001, que para aí por conta da emenda constitucional 32. E o argumento que ele vai usar é totalmente diferente do argumento de cima. Ele vai dizer que ela não cumpriu os requisitos de urgência e relevância na época definido na Constituição. Aí você pergunta, poxa, por que demorou tanto tempo para entrar com uma ação direta de constitucionalidade? Bem, isso é uma questão que tem que ser perguntada ao partido, né? Mas, na realidade, o que a gente vai tratar aqui é só da ADI 7092, que eu acho que é a mais interessante. Por quê? Porque essa aqui, a 7093, o argumento dela é muito fraco. E a gente não vai comentar porque você teria que explicar item por item. Os itens que forem parecidos, eu vou mostrar aqui. Então, vamos lá. A partir desse momento, a gente vai estar mostrando para vocês um pouco do resumo estabelecido pelo relator da medida provisória. Então, eu fiz um resumo do resumo e vou explicar os argumentos estabelecidos pelo relator, que é o ministro Fachin. E eu acho que ele abordou muito bem aquilo que estava descrito na inicial do PDT. Eu li a inicial e, realmente, isso é o cerne do problema que vai ser discutido. Então, o primeiro vício que é alegado é a ofensa formal. Ele diz que há um desrespeito ao artigo 142, parágrafo 1º. Esse artigo diz o seguinte, olha, para fazer mudanças nessa legislação é preciso lei complementar. Esse 142 trata dos militares das Forças Armadas. E a gente vai mostrar lá na frente que essa questão aqui ela já está muito bem definida na doutrina e na jurisprudência. Tanto é que esse argumento acaba sendo muito fraco e eu vou mostrar como ele vai ser derrubado. E aí, nesse ponto, é que, como ele diz que o parágrafo 1º do artigo 142 diz que tem que ter lei complementar para alterar o Estatuto dos Militares, ele diz que a 13954 não é lei complementar. Então, por isso, ela não poderia mudar. E, por isso, ele pede que ela seja integralmente declarada inconstitucional. Algo muito difícil de acontecer, quase impossível. Por quê? Porque essa legislação ela mexe com uma série de legislações ligadas à Previdência, inclusive cria todo um sistema, que é o sistema de proteção social dos militares das Forças Armadas. Antes dessa legislação, esse sistema não existia.
Então, e aqui é o grande diferencial, tá? São os vícios materiais. Então, vai ser interessante, eu vou mostrar para vocês como o STF entende esses vícios materiais da norma. E aí, muitas vezes, as pessoas perguntam, pô, será que eles entenderam o meu caso, o que está acontecendo realmente em relação aos militares temporários? E eu vou mostrar, e aqui vocês vão ver nos exemplos colocados, que a posição do STF é bem clara e com exemplos. Tá? Então, essa ofensa material se dá de 3 formas. Tá? Ele diz que é uma violação do direito fundamental à previdência social e à responsabilização objetiva do Estado. Cada ponto desse a gente vai comentar. E é o princípio da isonomia. A isonomia aqui, ele se refere aos militares de carreira e temporário, porque antes da legislação, os dois tinham direitos iguais. A partir da 13.954, esses direitos são bem diversos. E é o princípio da vedação ao retrocesso social. E a gente vai comentar esse retrocesso social o seguinte, a garantia de que o temporário tem direito, os mesmos direitos de alguém de carreira, não pode retroceder. Mas aqui eu vou mostrar para vocês o que o STF entende sobre retrocesso social. E aí eu vou mostrar a decisão deles. Então, vamos lá? Tá, olha aqui. Ele é um pouco do resumo do que a gente falou aqui, tá? Antes da alteração da lei, o militar temporário tinha direito aos benefícios de incapacidade relativa e permanente em iguais condições aos militares efetivos. É aquilo que eu havia falado. Tanto o de carreira quanto o temporário tinham as mesmas condições estabelecidas para fim de reforma. Com a nova lei, o benefício passa a ser concedido apenas em casos... Aí ele vai dizer aqui que vai haver uma limitação em relação aos temporários. E ele explica qual é essa limitação aqui. E ele fala que, para o partido requerente, o PDT no caso, a nova regra exclui da proteção securitária atividades cotidianas das Forças Armadas, o que, em seu entender, viola não apenas o direito de previdência, mas também a responsabilidade objetiva do Estado. Algo um pouco técnico, tá? Mas aqui ele coloca um exemplo que ficou bem legal. Tem-se, portanto, que o militar temporário que sofreu acidente de serviço terá sua subsistência indubitavelmente prejudicada, visto que, ainda que possa, em tese, exercer algum outro labor civil, terá que arcar solenemente com os custos de seu tratamento, no processo de readaptação que o submeterá invariavelmente ao desemprego e à perda temporária da renda. Esse aqui é um argumento do PDT, tá? A gente vai mostrar que não é bem assim. E os ministros entenderam, explicaram bem isso aqui, tá? Então, vamos lá. Aí ele vai falar um pouco sobre a ofensa do princípio de isonomia. É que decorreria da distinção de tratamento sem que haja justificativa razoável. O PDT vai dizer o seguinte, olha, militares efetivos que venham a sofrer acidente de trabalho pelas Forças Armadas teriam direito à reserva com remuneração integral, ao passo que os temporários seriam licenciados sem remuneração, sem indenização e sem assistência plena. Esse aqui é o argumento do PDT. Mas não é bem assim. Eu vou mostrar como os ministros vão interpretar isso. Isso aqui é um resumo feito pelo relator do processo. Tá? Segundo o requerente, a redução do universo de eventos amparado pelo seguro social representaria a violação do princípio do retrocesso. Então, um pouco daquilo que a gente falou. E aqui são os itens que ele vai pedir em cautelar a suspensão da eficácia. E eu vou mostrar esses itens para vocês mais à frente, mas, a princípio, isso aqui não foi aceito, tá? Não foi feita uma cautelar em relação a isso, esse processo de 2022, foi julgado agora em 2023. E aqui ele termina, o relator termina o resumo dele, dizendo que o requerente solicitou a procedência da ação para que esses dispositivos sejam declarados inconstitucionais. Todos esses aqui acima. E aqui eu vou explicar, eu vou entrar propriamente no assunto. Sumiu a imagem de todo mundo aqui. Vocês estão vendo, doutor Paulo? Não,
Ficou tudo preto. Nossa! Sumiu até o vídeo? Não, o vídeo está. O slide está. Só sumiu a imagem de todos. Agora está votando. Votou o doutor Paulo. Então, tá dando para me ouvir, então, né? Então, eu Não, posso nós estamos continuar? ouvindo. Pode, tranquilo. Bem, aqui, pessoal, eu vou fazer um apanhado do que realmente vai ser discutido, dos pontos que serão discutidos em relação à Lei 13.954. Tá? Aqui ele fala que, em relação ao inteiro teor dela, é que há um pedido de inconstitucionalidade em relação ao inteiro teor, mas há também um pedido de inconstitucionalidade somente desses artigos aqui que eu vou mostrar. Tá? É o 106, 2A-B. Ele está pedindo a inconstitucionalidade disso porque ele alega o seguinte, que esse B ele limitou o direito do militar temporário. Por quê? Doutor João? Pois não. Doutor João, dá licença, doutora Riva, o senhor está com a câmera fechada, está aparecendo para mim. O senhor consegue ligar o seu vídeo? Ah, está aqui. Consegui. Pronto, obrigada, voltou. Obrigada, obrigado. doutor. Pode continuar, desculpa a interrupção. Que isso, obrigado. Bem, vocês estão vendo aqui o movimento da setinha, né? Então, eu vou mostrar os pontos que serão objeto de discussão aqui nesse processo. Tá? Então, na realidade, o que ele pede é a inconstitucionalidade do 106, 2A-B, porque ele diz que esse B aqui, ele limitou o direito do militar temporário. Por que isso? Porque ele diz... Desculpa interromper, eu não consigo ver a setinha. Talvez os outros também não estejam vendo. Ah, não consegue ver? A setinha está bem em cima aqui, ó. Então... Bem, eu vou ditar aqui, né? Vou mostrar o ponto. Eu vou citar, então, na realidade. Olha. Artigo 106, 2A-B. Eu acho que está mostrando aqui. Ele fala, for julgado incapaz definitivamente para o serviço militar da Força Armada quando enquadrado no disposto dos 1 e 2 do caput de 108. Uma coisa que eu preciso explicar para vocês em relação ao Estatuto é o seguinte. O Estatuto, em relação à reforma, ele costuma fazer esse vai e volta. Então, você precisa estar o tempo inteiro indo e voltando na norma. Tá? Então, esse 106 ele está conectado direto com o 108. Porque a incapacidade definitiva para o serviço ela é definida no artigo 108. Mas o 106 coloca uma limitação, que é o que ele está pedindo a inconstitucionalidade dele. Por quê? Porque o 108 ele tem 5 incisos. Ele tem 5 incisos. E aqui, o item B ele só contemplou 2 para o militar temporário. Já o militar de carreira, ele tem direito a esses 5. Então, por isso, ele pede a inconstitucionalidade desse aqui. E o 109? Bem, o 109, ele pede a inconstitucionalidade dos três parágrafos. Parágrafo 1º, 2º e 3º. Por quê? Vejam só, no caput do 109, ele dá ao militar de carreira basicamente tudo aquilo que antes ele dava também ao militar temporário. Veja só, o militar de carreira julgado incapaz definitivamente para atividade militar. A atividade militar. O cidadão, por algum motivo, ele foi declarado incapaz, perdeu uma mão, perdeu um braço, foi declarado incapaz para atividade militar. Ah, mas esse não é o braço que ele escreve com outro. Ele pode escrever, ele pode digitar, ele pode fazer um monte de outras coisas que não sejam na vida militar. Esse militar de carreira, ele vai ter direito a ser reformado por todos os itens do artigo 108. E eu vou mostrar na frente esses itens. Já o temporário foi limitado a 2 itens dele. Aí ele dá uma saída, ele fala o seguinte, olha, no parágrafo 2º ele fala o seguinte, não, na realidade, eu estou dando para o temporário os 5 itens também. Só que ele coloca uma limitação. Ele diz o seguinte, olha,
Os outros itens, o 3, o 4 e o 5, eu vou explicar mais na frente para vocês o que são esses itens. O temporário, ele tem que estar, além de incapaz para atividade militar, ele tem que estar incapaz para toda e qualquer atividade laboral, pública ou privada. Essa limitação não existe para o militar de carreira. Aí ele dá uma outra saída, aí para dizer assim, olha, não, na realidade, é possível, eu não estou deixando de lado o militar temporário, eu vou dar um tratamento para ele. Aí ele fala o seguinte, o militar temporário enquadrado nos outros itens, o 3, o 4 e o 5 do 108, que não for considerado inválido, será licenciado ou desincorporado na forma prevista na legislação militar, legislação do serviço militar. E qual é essa legislação? É essa aqui. Vou ver. Essa aqui. Lei do Serviço Militar. Doutor Aí João. vocês vão ver o direito que ele vai dar aos militares temporários. Doutor João? Sim? O seu slide não está passando aqui para mim. Ele está parado no slide número 3 e ficou aí. Não sei se o senhor está passando os slides. Nossa, o meu está passando normal aqui. Não sei se os demais estão com o mesmo problema. No meu está parado no terceiro aqui. Nossa, no meu está normal. Bom, Alguém mais então está tendo alguma dificuldade aí? prossegue. Mesmo problema. As pessoas estão falando no Ele chat. parou. Ele está na 3. Então, vamos ver aqui. Interromper compartilhamento. Então, vamos tentar aqui. Vamos iniciar compartilhamento novamente. Essas coisas acontecem. Quem faz ao vivo tem esse problema. Estão vendo? Sim, agora está no slide. Agora foi para frente. Deixa eu ver que slide é esse. Parágrafo 6º. Está no parágrafo 6º do artigo 31. Slide 9, eu acho. É o 9, né? Isso. Esse aqui? Isso. Começa com a lei 4375, Isso. vai parágrafo 6, parágrafo 7º. Isso. Estão conseguindo ver, então, né? Prossegue, doutor João. Opa. Vamos lá. Vou tentar ver se consigo acertar isso aqui do lado. Talvez em vez do senhor dar Enter ou ir com a setinha para baixo, se for com o mouse em cada um dos slides, talvez passe. Deixa eu ver se... acertei aqui. Vamos lá. Bem, lembra? Quais são os direitos? Voltou outro slide? Está no 9º. Continua o 6º. No 9º. 9º, né? Que o meu passa rápido aqui. Bem, esses são os direitos estabelecidos na Lei do Serviço Militar. Tá? Ele fala sobre a questão do encostamento. Tá? Então, ele fala, os militares temporários licenciados, tá? E, na condição de incapazes temporariamente, deverão ser postos na situação de encostamento. E o importante aqui para o advogado, esse parágrafo 7º é uma grande saída aqui, porque ele fala o seguinte, que no caso dos militares que estejam incapazes temporariamente e possibilitados de exercer qualquer atividade laboral pública ou privada, não se aplica o encostamento. E é o exemplo do militar em coma ou estado profundo de inconsciência no hospital. Então, o cidadão, nessas condições, não pode ser aplicado o encostamento. Que muitas vezes o administrador pode achar, não, eu vou licenciar e colocar ele como encostado. Mas existe uma vedação legal para isso, que é o parágrafo 7º. Mas o mais importante aqui é o parágrafo 8º, que ele vai dizer que o encostamento do parágrafo 6, ele é feito para várias situações, mas para os fins específicos declarados, normalmente é tratamento médico. O mais importante é que ele é sem percepção de remuneração. Esse é o grande problema em relação à reforma. O encostamento vai ser sempre sem percepção de remuneração. Vou mudar aqui, vamos ver se vocês conseguem ver. Alguém conseguiu ver?
A mudança? Decreto 57.654. Não, eu acho que o senhor tem que clicar com a setinha lá no outro slide, talvez. É que no meu aparece os slides ao lado aqui, mas eu não tenho acesso a clicar. Agora sim. É. Aí você consegue ver o decreto 57, né? Sim, agora sim. Slide 10. Eu acho que eu vou aumentar ele aqui. Talvez seja uma saída. Aqui. Pronto. Aqui é uma saída. A gente vai resolvendo as pane aos poucos. Estão conseguindo ver? Tá, beleza. Estamos. O que eu quero mostrar aqui é o seguinte. Paralelamente à Lei do Serviço Militar, que fala sobre o encostamento, você tem um decreto que fala um pouco mais sobre isso. Então, ele no artigo 149 desse decreto, que regulamenta a Lei do Serviço, e ele fala que as praças continuarão em tratamento até a efetivação da alta, por restabelecimento ou a pedido. Tá? E você tem outras legislações falando sobre o tema, a maioria delas fala sobre o praça, mas eu quero mostrar que aí tem muita gente que tem dúvida. E aí os oficiais, que são militares temporários, será que eles teriam direito a esse encostamento? E aí eu vou mostrar aqui uma legislação interna, que inclusive foi utilizada pela AGU no processo. Vocês estão conseguindo ver a legislação? Que é Sim. ICA 33-1, é isso? Isso, positivo. Tá. O que eu quero mostrar, isso aqui é uma legislação interna de uma das Forças Armadas, a Aeronáutica. Então, eu quero mostrar que ela está em vigor. A situação está em vigor. E ela mostra que os aspirantes oficiais, os oficiais do QOCOM, do quadro de oficial complementar, que é o quadro de oficial temporário, que se encontrarem em tratamento de saúde ou baixado em órgão de saúde, que deve ser licenciado, é assegurado, mesmo depois do licenciamento, a continuação do tratamento até a efetivação da alta por restabelecimento de sua saúde. Esse é o encostamento. Aqui ele não comenta a respeito da remuneração, porque a questão da remuneração está no conceito do encostamento definido na lei. Mas essa situação aqui é claramente um encostamento e, consequentemente, a pessoa licenciada vai receber tratamento, no entanto, não vai receber remuneração. Aqui é aqueles artigos que eu falei para vocês do 108. O 108, o 106, que está sendo o artigo que está sendo discutido, ele se refere a esse 108. Tanto o militar temporário quanto o de carreira, ele tem garantido a sua reforma se a incapacidade definitiva dele estiver enquadrada no 1 e no 2. O problema é o 3, o 4 e o 5. Nesse processo, não se falou no 6. Tá? Tem mais um item aqui, que é o 6, mas esse 3, o 4 e o 5 eram itens que, anteriormente, sempre foram garantidos para o militar temporário. Então, um militar que sofre acidente de serviço, a gente vai comentar isso mais à frente, ele tinha direito, o mesmo direito do militar de carreira era dado ao militar temporário. Hoje não é mais. A gente vai voltar de quando em quando aqui. Bem, agora eu quero mostrar para vocês. Você está conseguindo ver, doutor? A Câmara dos Deputados prestou? Positivo, estamos vendo. Tá, perfeito. Então, o que eu quero mostrar agora é a interpretação do governo a respeito desse tema. Tá? Então, o primeiro que falou nessa ação direta de constitucionalidade foi a Câmara dos Deputados. E ela derrubou face aquele argumento que falava que as mudanças no Estatuto dos Militares só podiam ser feitas por lei complementares, porque está estabelecido no 142, parágrafo 1º. Só que é o seguinte, a Câmara dos Deputados diz o seguinte, essa lei complementar já foi editada, é a Lei 9799, que fala do emprego das Forças Armadas. Então, o 142, parágrafo 1º, foi atendido. A questão de reserva, reforma,
não se aplica nesse caso. Então, a Câmara dos Deputados foi por esse caminho e derrubou, com esse argumento, a gente vai ver mais lá na frente, a tal da inconstitucionalidade formal. Esse é o principal argumento da inconstitucionalidade formal. Já o presidente da República defendeu a constitucionalidade da lei, afirmando que o militar temporário somente é licenciado e colocado na condição de encostado. Então, ele defendeu o seguinte, que, não, na realidade, a lei é constitucional porque ela não tira totalmente o direito do temporário. Ela dá a ele uma condição, que é a condição do encostamento. E ele fala ainda, né, que a distinção entre a situação do efetivo é justificável por causa do seguinte: os contratos temporários na administração pública, o militar temporário não se submete a concurso público e detém um vínculo precário. Esse é o argumento da Presidência da República. Por isso ele diz, olha, há diferença de tratamento entre os dois, porque o vínculo do temporário é precário e ele não faz concurso público. Então, isso são argumentos, tá? E eu vou mostrar para vocês outras. A AGU. A AGU também se manifestou no processo. E ela fala, mais uma vez, da questão do vínculo. Tá? O vínculo do temporário, ele ingressa de uma maneira simplificada nas Forças Armadas e ele tem tempo máximo de permanência. Já o de carreira ingressa por concurso público, então por isso que ele acredita ser correta essa divergência, essa discriminação. Então é assim que pensa o governo, mas o Procurador-Geral da República pensou diferente. Tá? Ele se manifestou pela procedência parcial do pedido. Por quê? Porque houve vários pedidos, um deles é a inconstitucionalidade total da lei. Mas o Procurador-Geral da República falou o seguinte, não, as hipóteses de reforma por incapacidade definitiva devem ser aplicadas igualmente aos militares efetivos e temporários, que era o que vinha estabelecido antes da legislação e garantidos pela jurisprudência. Então, o Procurador-Geral da República concordou, em parte, com o argumento do PDT, que é o partido que ingressou com a ação. Agora, a gente vai começar demonstrando para vocês como o STF tratou cada item daqueles. Então, tudo que a gente comentou anteriormente foram os temas que foram colocados na inicial do partido, do requerente, do partido que deu início, que entrou com a petição inicial, e tudo aquilo que foi falado pelas partes que precisam falar nesse tipo de ação. O presidente da República, a Câmara dos Deputados, o Procurador-Geral da República, todos esses precisam falar. Então, eu mostrei para vocês tudo aquilo, todos os argumentos. E agora eu vou mostrar para vocês como o STF entendeu isso. Então, esse aqui é o posicionamento do relator, que foi acompanhado por todos os ministros. Então, está aqui. Ele fala, para o PDT, o Estatuto dos Militares, que teria sido recepcionado na atual do Jurídico Constitucional como status de lei complementar. E ele falou que não é esta, porém, a melhor leitura do dispositivo constitucional. Ou seja, o relator discorda do posicionamento do PDT, porque ele fala que a exigência de lei complementar está diretamente relacionada ao órgão Forças Armadas e não a seus membros. E, para isso, a gente já tem a Lei 9799. Ela é a lei complementar que estabiliza a utilização das Forças Armadas, que estabelece a utilização das Forças Armadas. Então, ele diz, isso sim exige lei complementar, o resto não. E aí ele coloca os exemplos aqui, olha, outros órgãos também têm a mesma situação descrita na Constituição. E o argumento que derruba de vez essa inconstitucionalidade formal é o seguinte, é que outras alterações já foram feitas no Estatuto por outras leis, em vários momentos, em 88, o Estatuto é de 1980, aqui em 91, em 96, e não houve declaração, ninguém pediu, ninguém invocou reserva de lei complementar para isso.
Então, em síntese, a norma que dispõe sobre a reforma de militares temporários não está sujeita à reserva de lei complementar. Sob o ângulo formal, é, portanto, constitucional a Lei 13.954. Esse mesmo argumento ele vai usar, porque o ministro Edson Fachin ele foi relator nas duas ações, na 7092 e 7093. Lembram? Eu contei que a 7093 fala de remuneração dos militares, mas ele pede a inconstitucionalidade total, usando esse mesmo argumento. E vai ser derrubado da mesma forma. Ele só vai mais fácil copiar e colar, porque, na realidade, o argumento é muito forte. Então, dizer que há uma inconstitucionalidade formal por falta de lei complementar é um argumento que é muito fácil de ser derrubado, como foi aqui. Agora, a inconstitucionalidade material. Então, ele vai, mais uma vez, o relator ele vai fazer um apanhado de tudo aquilo que foi falado, que todas as partes falaram. Tá? O que o PDT pediu, o que o presidente da República falou e outros órgãos. O presidente do Senado também se manifestou, o advogado-geral da União. Então, ele vai fazer mais uma vez um apanhado aqui sobre a questão da inconstitucionalidade material. E aí ele vai começar a decidir. A decisão dele é essa aqui, olha. Não há parâmetro constitucional que preveja regras específicas para a inatividade e para a reserva de militares. Ou seja, na Constituição, não tem nada descrito nela que preveja isso, no entender do ministro. Então, ele coloca aqui. Antes da Lei 13.954, não havia distinção entre militares de carreira e militares temporários, no que tange ao direito à reforma. É aquilo que eu havia comentado. Mais uma vez, ele vai citar para poder definir o seu voto. Além disso, os militares efetivos e temporários, em caso de incapacidade, seriam reformados com qualquer tempo de serviço. É o que acontecia mesmo. Apesar de ter os mesmos direitos no que tange à reforma, a diferença entre as duas carreiras sempre existiu. Os militares de carreira são os da ativa, que no desempenho voluntário e permanente do serviço militar tivesse vitaliciedade assegurada ou presumida. Isso aqui está no estatuto, tá? Essa vitaliciedade assegurada é o que muitas vezes as pessoas falam dos oficiais. Quando o oficial ele sobe ao primeiro posto da carreira, ele recebe uma carta patente. E há quem diga que ela seria uma vitaliciedade, é um tipo de vitaliciedade que é assegurada a ele. Por quê? A partir desse momento, ele só pode perder o cargo se houver uma decisão transitada em julgado por um tribunal competente. E outras situações definidas na Constituição e em legislação específica, com o Código Penal Militar. E a questão de presumida está muito relacionada ao quadro que o militar pertence. Alguns quadros são de carreira e outros quadros são temporários. Mesmo que o praça ele precise de 10 anos para ser estabilizado, presume-se que o quadro dele, por ser de carreira, ele é de carreira porque ele vai continuar depois desses 10 anos. Aí ele fala que os temporários, além de serem selecionados por meio de processo simplificado, o seu vínculo é precário, já que tem duração máxima de 96 meses. A lei manteve a diferença das carreiras, mas alterou as regras relativas à reforma. Ou seja, o STF entende que, olha, eu estou entendendo o que aconteceu, mas agora eu vou decidir. E aí eu quero mostrar para vocês como era a jurisprudência antes. Doutor Paulo, o senhor está conseguindo ver aqui? Jurisprudência? Tá. Essa aqui é um processo de 2017, foi julgado em 2017. E ele dizia aqui, olha, é firme o entendimento desta corte de que o militar temporário ou de carreira, que por motivo de doença ou acidente de serviço, é o item 3 do artigo 108, tornou-se definitivamente incapacitado para o serviço militar, faz jus à reforma. E a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que o militar temporário ou de carreira, por motivo de doença ou acidente de serviço, o item 3 do 108,
tornou-se definitivamente incapacitado para o serviço ativo, tem direito à reforma no mesmo grau hierárquico que ocupava, sendo desnecessário existência de nexo causal entre moléstia e serviço castrense. Aí é uma questão específica. Mas o que eu quero mostrar é que antes da legislação de 2019, a jurisprudência e o entendimento e a legislação amparavam, da mesma forma, o militar de carreira e o temporário. E aí a nova interpretação. A partir da Lei 3.954, o militar temporário perdeu o direito à reforma, quanto à incapacidade for decorrente de acidente de serviço. Não só isso, quando for de doença, moléstia ou enfermidade adquirida em tempo de paz, com relação de causa e efeito e doenças graves. Na realidade, é o item 3, 4 e 5 do 108, que a gente já mostrou anteriormente. Então, na realidade, tudo isso foi observado pelo ministro. E ele fala ainda, quando o militar temporário estiver impossibilidade de realizar atividade militar em razão de acidente e doença, é que será licenciado e desincorporado. Essa situação é denominada de encostamento. Então, o ministro vai dizer, olha, eu estou entendendo que o militar temporário ele perdeu o direito à reforma, mas ele tem direito ao encostamento. Então, é isso que o ministro está dizendo aqui. E lembra que eu contei no começo da história? Eu gosto de usar exemplos. E esse aqui é um exemplo trazido pela Procuradoria-Geral da República, que explica muito bem tudo aquilo que eu falei anteriormente. Então, ele fala aqui, ó, no exemplo dele, durante campanha militar efetiva e temporária, precisa amputar um dos membros. Uma campanha qualquer, uma campanha militar, 2 militares sofrem um acidente, uma bomba estoura perto deles e eles perdem um braço ou uma perna. Ao militar efetivo, que é o efetivo aqui, na realidade, é o militar de carreira. E ao militar temporário, independente de estarem impossibilitados ou não para exercício de qualquer atividade laboral pública ou privada, será assegurado a qualquer tempo o direito à reforma. Normalmente, quem vai para a guerra são os soldados mais jovens. Então, normalmente, essas pessoas têm pouco tempo de serviço. Então, mesmo assim, ele vai ser reformado e está garantido o direito dele, tanto do de carreira quanto do militar temporário. Mas vejam essa situação, pessoal. Outro exemplo. Isso aqui foi trazido pelo Procurador-Geral da República. Ó, em vez de campanha, submetido a treinamento militar com explosivo. Isso acontece todo o tempo. Algo de elevado risco na vida militar. Tanto o militar efetivo quando ele chama militar efetivo, é o de carreira, quanto o militar temporário, se acidentam em serviço, sendo necessário mesmo, um exemplo, a amputação do braço ou de uma perna. Olha o resultado disso aqui. Ao militar efetivo, será assegurado o direito à reforma, com percepção da remuneração, e além de todos os demais direitos. E ao militar temporário, não será assegurado o direito à reforma, a não ser que ele seja declarado inválido. O que vai ser garantido a ele é a situação de encostado, o qual não percebe remuneração, mas apenas o tratamento. Ou seja, nesse exemplo, fica claro que o STF estava sabendo o que estava em jogo aqui. E ele vai justificar o posicionamento dele. E ele fala aqui que a reforma constitui o direito de continuar a receber a remuneração. E ele fala que os temporários, enquadrados no 1 e 2 do 108, continuam do mesmo jeito. Mas os temporários se enquadrarem no 3, 4 e 5, somente haverá direito à reserva, que é, na realidade, a reforma, se forem considerados inválidos para o desempenho de qualquer função. Então, no exemplo aqui, fica claro que os ministros estão sabendo que há essa diferença e eles tentam justificar isso aqui. A questão central da presente ação direta é de saber se o tratamento diferenciado entre os ocupantes das carreiras militares é compatível com o direito da igualdade. E aí ele começa, a norma não viola o direito à igualdade, porque a diferença de tratamento é justificada. Para o STF, a diferença de tratamento é justificada porque os militares estariam em situações distintas. Quando ele coloca enquanto os oficiais, na realidade, é os militares de carreira.
são selecionados por rigorosos processos de seleção. Os temporários são selecionados por processo simplificado. Dessa forma, carreiras distintas podem ter regimes jurídicos distintos. E ele fala que a jurisprudência, em relação a essa questão de igualdade, ele fala o seguinte, que a jurisprudência do STF, no que tange a direito de igualdade, ela é limitada às características que fogem ao controle da pessoa. Raça, sexo, cor da pele ou qualquer outra diferenciação arbitrariamente considerada, mas não a questão de carreira ou temporário. Então, essa questão para o STF foge a isso. Então, por isso, ele considera que essa diferenciação é justificada. Mas qual a consequência disso? A consequência disso, para o militar temporário, é algo que acontece todos os dias nos quartéis. É isso aqui, olha. O acidente itinere. O acidente itinere nas Forças Armadas é definido nesse decreto que está em vigor, tá? Ele fala que considera-se acidente de serviço aquele que ocorre com o militar quando, no deslocamento entre a sua residência e a organização em que serve, ou local de trabalho, ou vice-versa. Então, na realidade, tudo aquilo que a gente falou vai ter uma consequência direta aqui. E o que é comum hoje em dia em acidente itinere é o militar ter uma moto. Nos grandes centros, é muito difícil você se deslocar com um carro, mas é muito fácil você se deslocar com uma moto. E é muito comum acontecer acidente nessas situações. Antes, e aqui eu mostro uma jurisprudência que analisa um caso de acidente itinere, tá? E ele mostra que era consolidado esse entendimento de que o acidente ocorrido entre a organização ocorrido em itinere dava direito à reforma, inclusive com sindicância. Olha, aqui nesse caso, uma sindicância foi instaurada e concluiu que o autor estava se deslocando de sua residência para a organização militar, onde prestava serviço, e não houve transição disciplinar, restando caracterizado o acidente em serviço. Foi julgado incapaz definitivamente para o serviço militar. A perícia foi realizada em juízo e reconheceu a incapacidade parcial e definitiva decorrente do acidente itinere, sendo devido à reforma com proventos correspondentes ao mesmo grau que ocupava na ativa. Esse julgamento foi feito aqui dia 8/6/2022. Por isso eu falei, é importante você saber sobre quando foi iniciado o processo. Se o caso é antes da Lei 13.954, o julgamento é de uma forma. Se o caso ocorreu depois, mesmo que o julgamento, olha, aqui o julgamento foi em 2022, mas ele se refere a um fato muito anterior, um fato anterior. Então, ainda tem julgamentos hoje sendo feitos dessa forma, e vai continuar durante muito tempo. Hoje, outro argumento aqui, é a questão trabalhista, né? É muito comum no direito do trabalho dizer que trabalho igual corresponde a igual remuneração. Só que o STF entende que no serviço público esse preceito é assegurado por meio de concurso público. A diferença de tratamento dado a efetivo e temporário não é discriminatória, segundo o STF, porque o trabalho realizado por ambas as categorias é distinto. Muitas vezes a gente vê que no quartel, um militar de carreira, ele faz exatamente... O militar temporário muitas vezes faz exatamente as mesmas coisas. Mas eles entendem aqui que não necessariamente. É porque, estatutoriamente, segundo o Estatuto, a responsabilidade não se confunde. E eles falam que a forma de ingresso de carreira é distinta. E essas distinções justificam, em tese, a opção por regimes jurídicos diferenciados. O fato de ser de carreira e temporário faz com que a lei possa ter essa discriminação. Então, esse entendimento ele fala o seguinte, ele usa o argumento aqui no âmbito trabalhista o seguinte, olha, o militar temporário ele pode exercer uma função fora das Forças Armadas, ou ele já exercia antes e vai continuar exercendo com a limitação.
O militar de carreira, olha, ele não necessariamente ele vai conseguir exercer a atividade dele. E é esse o argumento. E outro argumento que ele fala é que a responsabilidade objetiva do Estado de não ver diminuída direitos conseguidos anteriormente. O direito à reforma do militar temporário foi garantido antes. E alguns direitos que são estabelecidos no Código Civil, o STF entende que continuam valendo para o militar temporário. Então, o direito a lucros cessantes, dano moral, enfim, isso aí continua sendo garantido, não mudou nada. E ele diz que a indenização civil não se confunde com a reforma. O militar temporário que não for capaz de desempenhar funções militares, mas apenas civis, jamais poderá ser indenizado por um prazo superior ao da duração legal do contrato temporário. Ou seja, ele fala, não deve ser reengajado além do tempo dele. É o máximo que ele pode ficar. E ele diz que não há proibição de retrocesso, porque a jurisprudência do tribunal, ele usa um exemplo aqui, que diz o seguinte, olha, constitucionalmente, eu não tive um retrocesso no direito do militar temporário. E ele usou um exemplo dizendo o seguinte, que não é possível, através o tribunal, o STF não pode tomar a posição do legislador. E aí ele usa um exemplo aqui de um legislador que, na época, num determinado estado brasileiro, ele limitou o direito de o pessoal receber um determinado benefício. Aí disseram, olha, isso é um retrocesso, porque não havia esse limite. E aí o STF disse, olha, eu não posso atuar nessa situação. Não há, isso não é inconstitucional. O administrador tem esse poder. Há jurisprudência nesse sentido e foi usado aqui. E, é vedado ao Poder Judiciário, por não ter função legislativa, conceber aumento de vencimento de servidores públicos. No caso do temporário que vai ser reformado, ele vai receber remuneração. Então, ele vai oferir algum valor. Então, ele diz que é vedado ao Judiciário intervir nisso. A gente está quase chegando ao final, tá? E eu queria concluir mostrando uma coisa importante, tá? Que nesses processos, ele tem intervenção de várias pessoas, e vários amigos curi, e outras pessoas que anexaram petições a ele, dizendo, olha, na realidade, que é esse caso aqui, olha, ele até justifica que é um advogado que entrou com uma petição, um terceiro, é até interessante o argumento dele. Como ele diz que foi pedida a declaração da inconstitucionalidade total da lei, mas não indicou o dispositivo pontuais e abstrato, ele faz a indicação. E aí ele coloca a questão das pensionistas. Olha, as pensionistas não recebiam. E agora elas estão tendo que pagar. Elas não pagavam pensão militar e agora estão tendo que pagar. Isso é inconstitucional. E aí ele coloca esse argumento, fundamenta. Mas o que eu quero dizer é que isso não pode seguir em frente. Por quê? Porque foge da inicial. É um argumento que está totalmente fora da inicial. Na inicial, ela foi apresentada ao presidente da República, ao presidente do Senado, ao presidente da Câmara, ao procurador da Justiça, ao procurador-geral de Justiça, ao presidente da República, e todos se manifestaram. Então, um argumento desse, ele foge totalmente ao que foi discutido antes. Mas nada impede que, no futuro, o partido venha a entrar com uma ação com esse argumento. Olha, eu quero a inconstitucionalidade da lei com base nesse argumento. Mas esse argumento não pode ser usado, embora ele esteja no processo, é muito difícil utilizar porque há várias vedações processuais que impedem. Por fim, a gente vai concluir aqui agora, mostrando que essa decisão está aqui, ó. O tribunal, por unanimidade, julgou improcedente o pedido. E a composição aqui dos ministros, como foi julgado
Em 11 de 8 de 2023, pela sessão virtual, a 21 de 8 de 2023, a composição aqui está completa. Olha, tem até a ministra Rosa Weber aqui, que se aposentou há pouco tempo. Então, os 11 ministros votaram. Então, ainda não transitou totalmente julgado esse processo, mas dificilmente vai ser modificado. E os argumentos que eu coloquei aqui mostram que, no entendimento do atual Supremo, essa diferença de tratamento entre o militar de carreira e o militar temporário é constitucional dentro de tudo aquilo que a gente comentou aqui. Bem, a gente está chegando aqui exatamente às 20 horas, coisa de militar mesmo, né? Começamos exatamente às 19, são exatamente 20 horas. Então, eu agradeço a todos e eu abro espaço para as perguntas, né? Acho que o doutor Paulo ia separar algumas perguntas aí, né? Se puder fazer, doutor, me ajuda bastante. Doutor João, nós temos uma pergunta que foi colocada no chat e depois tem uma pergunta minha também. O doutor Paulo Davi disse o seguinte: eu fui prejudicado por esta lei. Gostaria muito que essa lei fosse revogada. Sou coronel da reserva do Exército e não tenho os cursos da ECM e do CGAEM. Por isso, meus vencimentos foram limitados. Posso recorrer? A pergunta acaba não sendo objeto daquilo que a gente discutiu, que discutimos aqui. Na realidade, o que eu oriento ele a procurar um advogado. Na realidade, ele está com um processo. O que eu entendi? Ele tem um processo? Ele quer recorrer administrativamente, é isso? Provavelmente ele não tem um processo, mas ele, embora fuja do objeto da sua palestra, ele quer saber se o senhor vê possibilidade para ele discutir essa lei, por exemplo. Administrativamente, não é possível. Por quê? Porque o administrador ele só pode decidir com base na legislação. E a legislação em vigor estabelece as regras para isso. Então, a não ser que ele tenha um argumento muito forte que justifique a posição dele, isso ele tem que levar documentos. A gente sempre orienta que a pessoa leve documentos a um advogado e conte seu caso. Por quê? Porque muitas vezes o advogado, vendo os documentos, ele pode dar uma luz mais fácil ao caso. Qual outra pergunta? Doutor João, eu gostaria de agradecer ao senhor por tudo que o senhor trouxe à luz. Acho que foi muito importante tudo que o senhor disse. É um tema muito cativante. Nas chamadas que eu fiz para essa palestra, eu falei sobre esse assunto, que era muito cativante, que as pessoas, principalmente os advogados, precisavam abrir os olhos para isso, porque é um mercado inexplorado, né? Embora muitos advogados atuem nesta área, essa lei é uma lei nova. Essa lei é de 2019, nós estamos em 2023, e uma lei para ser considerada antiga é coisa de uma década para depois ou mais, entendeu? Então, assim, eu quero incentivar aos advogados que comecem a pensar nesse assunto, procurem se especializar nesse assunto. Tenho certeza que a Comissão de Direito Militar da OAB Santana está à disposição dos advogados que quiserem entrar nesta área, que quiserem pegar informações. Doutor João, eu tenho certeza que também está à disposição. E eu queria perguntar para o senhor, doutor João, no seu entender, qual foi o objetivo que o PDT teve quando ingressou com essa DI? Por que o senhor acha que ele fez isso, já que ele aparentemente não tem nenhum afeto aos militares? Eu tenho uma resposta. Eu vi a inicial e vi o argumento do STF a respeito disso. A resposta que eu lhe dou é processual. Por que o PDT ingressou com a ação? Porque a lei permite isso. A lei permite que qualquer partido político que tenha representação no Congresso pode entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade. Então, por isso, o próprio relator ele também observou esse detalhe e analisou isso e disse, não, o partido realmente atende os requisitos legais e, por isso, ele pode entrar com uma ação. Agora, o que interiormente, qual o objetivo que ele tinha, é uma questão política, né? Mas por que ele entrou? É porque a lei permite. Ok.
E só uma última pergunta, e depois eu vou fazer os meus agradecimentos para a gente encerrar. O senhor disse que houve várias alterações na legislação, no Estatuto dos Militares no decorrer dos anos, mas que não havia sido discutida a constitucionalidade dessas alterações. E com a Lei 13.954, sim, foi discutir essa inconstitucionalidade. Por que o senhor entende que agora isso foi feito e nunca havia sido feito antes? Porque No agora a seu Lei entender. 13, porque agora a Lei 13.954, ela abordou uma série de situações e, além de ter concedido direitos, ela criou obrigações que não existiam. Exemplo claro disso é a questão dos militares que não pagavam, o soldado, por exemplo, com menos de 2 anos, o praça com menos de 2 anos de Força Armada, ele não pagava pensão militar. E agora paga. As pensionistas não pagavam pensão militar. E por conta da Lei 13.954, agora pagam. Então, na realidade, quando isso envolve a questão financeira, eu acho que é mais interessante para as pessoas procurarem meios para tentar voltar à situação anterior. Talvez as outras leis mudaram questões pontuais no Estatuto, não algo tão grande assim. Temos uma outra pergunta aqui no chat. O Sargento Dias se identificou aqui. Ele disse o seguinte: primeiro, eu parabenizo a excelente palestra. Como veterano e agora advogado, achei bem pontuado temas. Parabéns ao AB, que tornou possível o evento. E ele diz: um dos grandes problemas, ao meu ver, do licenciamento dos militares temporários sem direitos remuneratórios deixam tais militares na rua. Peraí, que cortou aqui, só um minuto, por favor. Perdão, deixam tais militares na rua, dependendo de tratamento e sem condições de subsistência. No seu entender, qual o melhor caminho para tais militares temporários nessa situação? Dr. Diego Moraes Jundiaí. Bem, o melhor caminho sempre é procurar o auxílio de um advogado. Tá? Por quê? Porque o advogado vai analisar que a pessoa que está encostada, muitas vezes ela pode ter vamos dizer, a situação dela prejudicada. Muitas vezes uma patologia que era temporária pode se tornar permanente no futuro. Mesmo que o militar encostado não receba remuneração, se em determinado momento, no futuro, aquela patologia piorar e ele ficar inválido, ele pode requerer a reforma dele. Aí ele vai se enquadrar naquelas exceções. Aquela exceção que diz que, olha, além dele estar incapacitado para atividade militar, ele está agora inválido. E está inválido por aquela doença daquele encostamento. Mas tudo isso é bom a pessoa levar para um advogado, porque o advogado sempre vai olhar e vai dizer, olha, é possível arguir até administrativamente. Às vezes, administrativamente, a pessoa consegue mostrar para o administrador, olha, meu caso piorou. E é importante a pessoa ter um laudo dizendo isso. Né? Então, esse tratamento médico é importante que a pessoa dê andamento dentro das Forças Armadas. Mesmo que ele não tenha confiança, ele, vou tratar fora. Mas leve os documentos para ser validado por um médico das Forças Armadas. Por quê? Porque se houver uma piora, esse encostamento pode virar reforma. Ok. Bom, estamos encaminhando para o nosso final. Eu gostaria de agradecer ao Dr. João Carlos pelo seu brilhantismo, que coroou essa noite e nos deixou muito a par do direito militar, sobretudo nos temporários em relação à Lei 13.954. E claro que o tema não se esgota por aí, né? 1 hora é pouco tempo para se falar tudo o que é possível falar. Agradeço, doutor João Carlos. Quero agradecer também o doutor Peter Aparecido Souza, nosso presidente, que nos proporcionou isso, bem como toda a sua diretoria, o vice-presidente que está presente, doutor Oswaldo Correia Vieira, a secretária-geral, doutora Riva, que não mede esforço para nos apoiar. Todas as vezes que eu peço socorro a ela, ela está sempre disponível a nos responder, a nos tratar de uma forma a só ganharmos. A OAB ganha, nós, participantes das comissões, ganhamos, e eu tenho certeza que o direito ganha. Também ao secretário-geral adjunto, doutor Ivonei Pedro, e a tesoureira, doutora Carolina Isabel Zeppelini.
meus agradecimentos pessoais a todos vocês e devolvo a palavra ao vice-presidente, Dr. Oswaldo Correia Vieira, para suas considerações. Muito obrigado. Obrigado, doutor Paulo. Antes de eu fazer o encerramento, eu vou passar a palavra à doutora Caroline, se quer fazer umas alegações finais aí. Doutora Caroline, nossa tesoureira. Boa noite a todos. Eu só quero agradecer pela oportunidade, doutor Paulo e doutor João Carlos, de ter assistido essa palestra de suma importância. De suma importância. Estão me ouvindo? Positivo. Alô? Agora sim. E de extrema relevância. E não apenas eu ganhei, mas todos nós que estivemos presentes aqui ganhamos. Muito obrigada e parabéns. Doutor Oswaldo, devolvo a palavra. Obrigado. Doutor João Carlos, muitíssimo obrigado. Essa linda aula foi de grande valia para a nossa advocacia. Eu sempre gostei do direito militar e despertou para muitos colegas que têm medo desta área. Fala que é uma área restrita. Então, foi de grande valia, obrigado. Doutor Paulo Henrique, muitíssimo obrigado à nossa frente da nossa comissão, sempre trazendo notícias boas para a nossa advocacia. Obrigado a todos que participaram dessa grande palestra. E a diretoria manda um grande abraço a vocês. Obrigado, que Deus abençoe a nossa AB de Santana. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite.